tem uma saudação, a gente está acompanhando uma pregação e a gente fica imaginando assim, como que funciona isso? Será que tem uma varinha mágica de Deus que ele vem assim e toca na pessoa? Será que é uma unção que desce sobre a pessoa? Será que o que acontece? Por que que a pessoa tem uma tranquilidade para falar a respeito da palavra e outras não têm? Como que funciona esse negócio? Será que basta fazer um curso? Será que tem alguma coisa a mais que tem que acontecer? Então, o curso de teologia, ele abre portas. O curso de teologia, ele facilita tudo isso, porque ele desvenda caminhos que a pessoa que não tem acesso a um curso de teologia, ela tem sérias dificuldades para acompanhar aquela pessoa que tem o curso de teologia, que tem o estudo. Hoje vocês vão começar a estudar uma matéria. Mas, por exemplo, um curso básico, que é esse que nós estamos fazendo, ele tem 12 matérias. Um curso médio, inclusive eu estou, pela misericórdia de Deus, terminando no CETAD, um curso médio de teologia, porque eu queria o certificado do CETAD, né? São 24 matérias. E um bacharelado, eu já fiz o bacharelado por uma outra instituição, são 32 matérias. E ainda tem o mestrado, só que eu estou sem um certificado ainda, mas já tenho o mestrado também. Então é muito estudo, é muito assunto. E você acha que uma pessoa do nada vai ter a profundidade que alguém que busca, que esmiuça, que batalha, que vai atrás, vai ser a mesma coisa? Não vai. Uma pessoa que está sempre buscando, está sempre procurando, está sempre se aprofundando, essa pessoa ela está na frente. Meu professor, ele tem uma frase que é muito maravilhosa e muito apropriada. Ele fala assim, olha, o que te trouxe até aqui não te leva ao próximo nível. O que ele está dizendo? Que você se esforçou, você aprendeu na escola dominical, você aprendeu no culto de doutrina, talvez você tenha feito algum curso aí, algum treinamento, alguma coisa que te deu alguma base. Só que para você passar para um nível a mais, para você alcançar aquelas pessoas que você vê desvendar mistérios, que você fala onde ele foi buscar essas informações. Para você chegar ali, com isso que você aprendeu, você não vai conseguir. Então, por isso é muito importante o estudo. A homilética é a arte de pregar. Aí, através da homilética, a gente descobre ferramentas, meios, maneiras de falar, de ler, de convencer, de cativar. Eu não sei se vocês já tiveram experiência de, num determinado culto, uma festividade, um culto de ensino, a pessoa lê um texto e você já começar a imaginar o que ela vai falar. Você já começa a ter ideias, já começa a formular ideias, você já começa a se antecipar à pessoa. E quando a pessoa começa a falar, a sua vontade é de sair correndo. Porque a pessoa fala nada com nada, a pessoa vai falar de um outro assunto nada a ver com o que ela leu. E o que é pior, conforme vai passando o tempo, ela não entra no assunto que ela leu. Ela não fala nada sobre o que ela leu. A expectativa que você teve já foi por água abaixo. O que acontece? Uma desconexão. Porque quando inicia o momento da pregação, acontece uma conexão. O pregador
o orador, a pessoa que está falando, ela chama a atenção da pessoa, ou pelo texto que ela anunciou que ia ler, ou pelo assunto que talvez as pessoas não conhecessem, mas quando ele começou a falar, a pessoa se animou, aí aquilo provocou uma conexão, ou ainda por um tema que ele anunciou. Hoje eu quero falar com vocês sobre... Quando ele falou aquele tema, você falou, ah, que maravilha, tudo que eu queria. Aí ele vai contar a morte da bezerra, ele conta piada, ele faz fofoca, ele faz tudo, menos abordar o assunto, o tema, aquilo que ele se propôs a fazer. Olha, esse é um erro crasso, é um erro assim ridículo, é um erro assim muito primário e é muito recorrente. Por que isso acontece? Será que o Espírito Santo não está atento? Será que aquela pessoa não está cheia de Deus? Será que aquela pessoa não foi vocacionada? O que será que aconteceu? Nessa matéria nós vamos ter acesso a essas informações, tá bom? Então por isso eu quero convidar vocês a exercitar principalmente a humildade, tá? A humildade, ela é indispensável para o pregador. Eu não sou melhor do que o Arthur, eu não sou melhor do que o Jorge, eu não sou melhor do que a Daiane. Eu não posso me dirigir a vocês com esse sentimento. Nem aqui, nessa posição que eu estou agora, e nem na igreja. Eu estou no púlpito, então, porque eu encho o peito, nunca. Tá? A gente não pode. Se uma pessoa está com a oportunidade falando, eu não posso me sentir melhor do que aquela pessoa e falar, ei, não sabe nada, não sabe o que está falando, não sabe nem se expressar. Gente, não façam isso, tá bom? Lembrem-se sempre que nós estamos tratando de um assunto que não temos o domínio completo, porque a palavra é de Deus. Você entendeu? A palavra é de Deus e a gente precisa ter toda a reverência, todo o cuidado de como lidar com esse assunto, tá bom? É muito importante. Então, o que a gente vai tratar aqui é como lidar da forma mais tranquila, mais elegante a respeito da pregação, de como falar, de como cativar as pessoas, manter as pessoas ligadas, com desejo de saber o que você vai desenvolver, como que vai ser isso, tá? Como você vai lidar com aquele assunto. Às vezes um assunto que para você é muito complicado, é muito difícil, e a pessoa, ela te traz informações que você não sabia. A pessoa, ela faz links, ou seja, ligações entre assuntos que você não imaginava que tinha a ver. Pega um assunto do Antigo Testamento, joga uma luz através do Novo Testamento e te faz assim viajar. É uma coisa maravilhosa. Como isso pode acontecer? É com o aprendizado, tá bom? É aprendendo. Se você não desenvolve, se você não tem as técnicas, sem chance, tá bom? Então eu precisava falar isso aqui para a gente poder entrar. Sempre que a gente for estudar, eu vou enviar na semana, na terça-feira geralmente, o material que a gente vai trabalhar, tá? Então, por exemplo, eu enviei um material no grupo. Esse material vocês podem imprimir para na hora que a gente estiver falando, você vai anotando, vai colocando lá, rabiscando, né, o que você acha importante e tal, tá bom? Para você acompanhar conforme eu vou falando, tá? Para você anotar dúvidas, é importante. Se você não quiser imprimir também, não tem problema, você pode simplesmente acompanhar com o seu caderno, fazendo as anotações que achar que é importante, tá? E pode acompanhar por um tablet, por um outro celular, pelo próprio celular que estiver acompanhando o vídeo, a forma que você achar que dá, pelo computador, aí
conforme for fácil aí para você, tá bom? Então, olha, na nossa primeira lição, ele começa com uma pequena introdução e ele já começa citando o versículo que é mais importante para nós, que é o ide de Jesus. O ide de Jesus parece que é só uma questão de evangelismo, salvação, mas ele tem uma palavra importante aqui no ide, que é o pregar. E aí, quando ele fala ide, ele está falando para todas as pessoas. Então não é só o pastor que prega, não é só o cooperador que prega, não é só o diácono que prega. Todos nós podemos pregar, todos nós. Mas é importante que para pregar nós estejamos preparados. Vocês veem, por exemplo, às vezes a irmã Kátia, às vezes a Daiane, já também a Bárbara, né? Às vezes até uma pessoa que você nem imaginava, o pastor dá uma oportunidade, a pessoa começa a falar lá, você fala, eita, por um pouco aí ia ser uma pregação, né? E às vezes pode ter sido um golpe de sorte, às vezes pode ter sido um preparo com alguém que tem um conhecimento, às vezes pode ter achado um sermão na internet, que não tem problema, né? Você pegar um sermão pronto, mas você ler aquilo falar com você interiorizar aquele assunto, você meditar naquela palavra e aí você trazer, não tem problema nenhum, tá bom? Então existem várias maneiras. Então você veja como é importante preparar essas pessoas para que elas possam falar. Porque por mais que pareça simples a leitura da palavra e depois você expressar, você falar o que você entendeu, não é tão simples. Vocês vão aprender que o negócio é um pouquinho mais complexo, tá bom? Então, olha, pregar então é uma parte indispensável do ID de Jesus, como nós vemos aí na nossa apostila, tá bom? Convém destacar aí que o principal objetivo da pregação é sempre salvação de almas. É sempre salvação de almas. Às vezes a gente está num culto onde a gente não sabe, mas tem alguém ali que está desviado, alguém ali que está fraco na fé, alguém que está querendo sair da igreja, alguém que está, desacreditado, tá chateado com situações. E é aquela palavra, é aquele momento que você vai ministrar, é aquela oportunidade que você tem que pode ir direto ao coração daquela pessoa. Veja como isso é importante. Nós estamos nos preparando para sermos ferramentas utilizadas pelo Espírito Santo no momento da reunião. Olha que maravilha! Olha que coisa linda! Isso é muito importante, tá? Muito importante. Além do aprendizado técnico, é preciso vocação, capacitação do Espírito Santo, além de profundo conhecimento da Bíblia. Isso aqui, gente, olha, é muito interessante. Porque a vocação tem a ver com aquele sentimento que você tem, o desejo, sabe aquela vontade de fazer, aquela vontade de ser útil, aquela vontade, eu acho bonito isso, eu queria ser assim, mas eu não consigo. Você já é vocacionado. Agora você precisa ser preparado, precisa ser treinado, tá bom? Você é um diamante bruto. O diamante bruto é aquele que não brilha, é aquele que não chama atenção, mas o minerador, ele reconhece, ele vê, ele bate o olho, opa, tá aí um diamante bruto, eu vou trabalhar ele, eu vou lapidá-lo, ele vai ficar maravilhoso, aí pronto, todo mundo quer, né? Aí todo mundo vai gostar. Então, através do estudo é que nós nos preparamos, mas além da questão do estudo das técnicas, que no caso aqui nós estamos falando da homilética, tem a questão da leitura da Bíblia. A gente precisa tomar gosto por ler a Bíblia. Precisa, sabe? E ler a Bíblia não é só ler um versículo aleatório. Ler a Bíblia é ler a Bíblia de forma intencional, quando você determina da seguinte maneira: eu quero ler os evangelhos. Aí você lê
os evangelhos em paralelo para saber o que Mateus falou, o que Marcos falou, o que Lucas falou, o que João falou, porque tem assuntos que eles falam do mesmo assunto, e como um falou, o outro falou, o que um complementa o outro, isso é ser intencional. Tá? Eu quero ler a partir do início da história, como que aconteceu, eu quero pegar de Gênesis, eu quero vir lendo. Isso é ser intencional. Ah, eu vou ler a Bíblia. Pega a Bíblia, ai, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ai, que benção, glória a Deus. Irmão, me ajuda aí, assim você não vai longe não, né? Tem que ser intencional, tem que decidir, eu quero ler todo o Novo Testamento, eu quero ler todos os profetas, eu quero ler todas as cartas, né, do apóstolo Paulo. Então você procura dirigir a sua energia, a sua disposição numa determinada direção para o seu crescimento, né? E essa leitura vai gerar uma série de dúvidas. O que você faz com essas dúvidas? Pergunto por irmão Edmilson. Tudo bem, pode perguntar. Mas posso te falar? Muitas vezes você vai no Google e coloca no Google lá a pergunta, depois eu vou ensinar para vocês como que se faz, né? Você perguntando por Google de forma intencional, você recebe um retorno muito melhor. Tá? Quando eu estava cursando engenharia, então o professor ele estava falando, vocês sabem pesquisar no Google? A gente sabe, como que é? É assim, ó, vou lá e escrevo tal. Eu falo, essa pesquisinha sua não dá em nada. Você tem que saber como pesquisar. O professor, ele deu um direcionamento para você pesquisar numas bibliotecas de forma tão específica. Então, se você não tiver um direcionamento desse, você fica vendido, né? Então, até para pesquisar na internet, você tem que saber o que você vai buscar e quando vir os resultados, saber escolher os resultados, porque você faz uma pesquisa a respeito da palavra, aí vai vir site espírita, vai vir site católico, vai vir site Testemunha de Jeová, vai vir site Mormon e não serve, tá bom? Parece que serve, porque usa a palavra de Deus, porque dá orientação, fala coisa que parece que é certa, mas não é não. Então precisa ter cuidado. Então quando vem o resultado, você tem que estar com a sua peneirinha pronta para escolher o que serve e o que não serve. Tá? Então até nisso precisa ficar esperto. Outro ponto do preparo que é importante destacar é a oração. Nós precisamos aprender a orar, tá? Precisamos nos dirigir ao Senhor sendo agradecidos por tudo que Ele nos concede, pedindo que nos dê sabedoria e condição para poder prosseguir, pedindo a Ele para abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento, demonstrando para Ele que você quer servir na obra, e você pede para Ele ajuda. Senhor, me ajuda, porque eu quero crescer. Eu quero mergulhar nesse negócio aqui, Senhor. Senhor, olha, eu vou ler a Tua palavra. Abre o meu entendimento. Ilumina. Você tem que ser assim. Por quê? Porque aí vai ter menos sono, vai ter mais disposição, vai ter mais vontade, né? E você vai para dentro e vai ser um negócio muito bom e maravilhoso. Tá bom? Então, ó, leitura, oração, tá? E persistência, porque a vontade sempre vai ser de parar. No primeiro 10 minutos ali você já não quer mais, tá? Então a perseverança, ela é muito importante, tá certo? Então essas características aí precisam ser desenvolvidas. Então com essa ferramenta aí, nós podemos preparar sermões organizados, sermões atraentes. Às vezes você lê um versículo e você tem uma ideia, você tem um insight, você tem uma iluminação para falar a respeito daquele assunto. E aí, será que está certo? Será que não está certo?
como que eu sei se realmente tem a ver? Então, só o fato de você ficar pensando essas coisas já demonstra que você é crítico. A gente tem que ser crítico, porque não é todo assunto que pode falar em todo momento. Tem assunto que não é para falar em determinados momentos, né? Então você precisa aprender a interpretar, a entender quando o Espírito Santo está direcionando você para falar. Olha, quer ver só? Vou dar um exemplo bem rápido aqui para vocês verem, perceberem. No domingo que o pastor pediu para eu dirigir o culto, ele falou para mim na escola dominical, no final da escola dominical, falou: Edmilson, hoje você dirige, prega, unge, faz tudo que tiver que fazer, tá tudo por sua conta. Falei: eita Deus, tá bom. Aí beleza, vim para casa, meu celular, eu mostrei uma certa vez para os irmãos do nosso curso, tem assim vários textos que eu medito e eu vou escrevendo, sabe? Vou escrevendo a respeito, assim, vou preparando os sermões, deixando assim já preparados, né? Para uma determinada oportunidade, com vários assuntos diferentes, e vai ficando lá guardado. Eu tinha um assunto que já estava já mastigando já há um tempo já, sabe? Já vinha assim trabalhando ele, já estava assim praticamente finalizado. Faltava ali a conclusão, o fechamento. Então eu passei aquele domingo, o domingo ali trabalhando finalizando aquele assunto e tranquilo, chegou no final do dia, eu fui, fechei, concluí, maravilha, imprimi, dobrei e coloquei na Bíblia. Falei, tá tudo certo. Fui lá para a igreja. Irmão, na hora, acho que, não sei se na hora que estava cantando as crianças ou se foi um pouco depois, o Senhor falou negativo. Ah, não, foi isso mesmo. Foi na hora da orquestra. Na hora que a orquestra estava tocando. Foi logo no começo, porque quando eu fui fazer a leitura, eu já fiz a leitura em outro texto. Eu não usei o texto que eu levei. Ué, mas como que pode isso? Se eu tinha tudo preparado, se já estava tudo encaminhado, se já estava tudo decidido, como que eu mudei assim? Aí é que está o detalhe. O Senhor deu um novo direcionamento. Às vezes a gente fala assim, não, porque Deus falou, não é isso que você vai falar. Só que, na verdade, Deus não falou isso. Mas para vocês entenderem, aí eu tenho que falar assim, tá? O Espírito Santo falou para não usar aquele texto que eu levei, para pregar em outro texto. Só que o Espírito Santo não chegou para mim e falou assim, ó, Edmilson, deixa eu te falar, dá licença um pouquinho. Deixa eu te falar uma coisa, eu sei que você preparou, você estudou, mas eu não quero que você prega isso. Eu quero que você prega aqui nessa outra passagem. Não aconteceu isso. É sentimento. Sabe conexão? Conexão é algo assim, olha, tem algo desse lado, algo desse lado. E tem uma ligação entre eles que é perfeita. A nossa ligação com Deus, ela precisa ser perfeita. Sabe por quê? Porque nós somos vasos e Ele quer nos usar. E se Ele quer nos usar, não é para nós fazermos o que nós queremos ou o que nós quisermos. É para nós fazermos o que Ele quer. Então, se eu levei aquele texto, se já estava tudo certo, eu já tinha me preparado, pesquisei, fiz várias anotações, já estava com a palavra aqui na ponta da língua. Tava maravilha. Aí, orquestra tocando, o Espírito Santo deu outra direção. E aí eu tive que mudar. Irmão, como que você muda a palavra na última hora para uma palavra que você não leu, você não estudou, você não pesquisou, você não estava com nada na mão? E aí? Como que vai funcionar isso? Hã? Se você não lê, se você não ora, se você não estuda, aí é sem chance.
Isso não tem como acontecer, irmão. Você não pode, presta atenção nisso que é importante, você não pode pegar um texto de improviso e querer falar. Você pode, olha os riscos simples que você pode correr. Você pode confundir as Marias. Porque são pelo menos umas 6 ou 7 Maria na Bíblia. Você vai confundir Maria Madalena com Maria Mãe de Jesus ou com Maria... Tá cheio de Maria, irmão. Você corre o risco. Você pode confundir os Tiagos. Tem 4 Tiagos. Só no ministério de Jesus, entre os discípulos, são 2 Tiagos. Você pode confundir os Filipes. Tem o evangelista, tem o diácono. Ai, Jesus amado. Então, mas pela misericórdia de Jesus, pela misericórdia do Senhor, era um texto que eu tinha conhecimento, aí eu fui dando uma olhada, o Senhor foi dando direcionamento. Resultado, 2 pessoas para Jesus. Irmãos, não tem coisa mais importante, irmão, do que num culto pessoas aceitarem a Jesus. Não tem coisa mais importante do que isso. É esse o objetivo da pregação, não é você dar glória. O motivo da pregação não é você se alegrar. O motivo da pregação não é você achar se foi bonito, se foi feio, se falou certo, se falou errado. A maior motivação da pregação é salvação de almas. A gente quer alcançar pessoas. O Jorge já é crente. O Jorge não importa mais para mim, até certo ponto. O Jorge importa para mim, sim. Como uma pessoa que eu preciso alimentar, preciso manter, preciso ficar me inteirando se ele está envolvido, se ele está contente, se ele está firme, se ele está precisando de alguma coisa, está com dúvida. Esse é o momento do discipulado, é a parte do discipulado. Mas a parte do ganhar, isso aqui é o mais importante, irmão. Depois que ganhou, agora tem que discipular, que foi o trabalho que o nosso pastor fez com a turma aí, né? Que foi uma bênção, os irmãos cresceram aí no conhecimento, foi muito importante. Então, queridos, olha, essa questão da mudança de leitura, de tema, né, de texto, isso pode acontecer. Mas você precisa estar preparado. Primeiro, precisa estar conectado para o Senhor falar com você e falar, eu não quero que fala isso, eu quero que fala aquilo. Você precisa ter o conhecimento da palavra. Se você não tem intimidade com a palavra, não vai nem ter como. Como que você vai pegar um texto e vai falar de um assunto que você não conhece, um assunto que você nunca leu? Não existe isso. Irmãos, quer dizer que o Espírito Santo não pode fazer? Pode. Não tenha nem dúvida. Ele pode tudo. Ele pode, num segundo, usar você de uma forma que você nem imaginava. Só que isso não é regra. A regra não é essa. Isso pode acontecer numa ocasião ou outra, né? Por exemplo, um dia o pastor Magalhães estava lá no Japão e tinha uma pessoa que precisava ser evangelizada, só que ele não fala japonês. Mas ele evangelizou a pessoa, ele falou na língua da pessoa, a pessoa entendeu e foi bênção. Mas vai falar para ele falar em japonês. Não fala, irmão. Ele não aprendeu japonês. Então, o que acontece? A gente não pode pegar a exceção e transformá-la em regra. Qual que é a regra? Estudar, aprender, desenvolver, se preparar, orar. Essa é a regra. A pessoa que chega lá, que nem eu já vi muitas vezes, eu não gosto. Tem pessoas que gostam de chegar lá e falar, não, que eu não costumo estudar para pregar. Eu deixo, às vezes até na hora de chegar na porta da igreja para ver o que Deus vai falar. Irmão, me ajuda aí. É um péssimo exemplo. A não ser que seja uma pessoa que vive mergulhado na palavra, está sempre meditando, está sempre se preparando e deixa o Espírito Santo usar. Aí o Espírito Santo usa mesmo. A pessoa que está sempre se preparando, sempre meditando, sempre orando, é uma conexão perfeita, maravilha. Agora a pessoa nunca lê, a pessoa nunca ora e o Espírito Santo vai usar? Acho que não vai não.
Desculpa aí, mas eu acho que não vai não, irmão. Tá bom? Ó, lembrando que somos um instrumento, mas quem faz o trabalho é o Espírito Santo. No entanto, precisamos aprender. Olha só isso aqui. Olha a importância disso aqui. Nós precisamos aprender a ler. Irmão, pelo amor de Deus, querido. Você vai ler, às vezes, 3, 4, sei lá, 5 versículos. É uma pressa, irmão. É um desespero. Come vírgula. Não respeita ponto. Meu Deus. Sabe, lê daquele jeito todo atropelado, não entende as palavras, não sabe falar as palavras. O pregador, ele não pode se dar o direito de ser um leitor relapso. O pregador, ele é um leitor que ele vai ler como se ninguém tivesse uma Bíblia na mão. Ele vai ler de uma maneira clara, com uma voz que as pessoas possam ouvir, não pode falar para dentro, irmão. Que isso, irmão? Fala para eu ouvir, eu quero entender o que você está falando. Abre a boca aí, né? As pessoas precisam me ouvir. Aí as palavras precisam ser claras, essa dicção, sabe? A forma de produzir as palavras precisam ser de maneira que as pessoas consigam entender o que você disse, tá bom? Então, é muito importante a leitura, tá? Então, aprender a ler, aprender a falar, como já aqui falamos, e nesse aprender a falar, irmão, ó, gíria não serve, tá? Palavras vulgares não serve. Frases que normalmente usamos, às vezes, nas rodas de amigos, não serve, irmão. O nosso linguajar precisa ser um linguajar clássico, um linguajar... tem uma outra palavra melhor aqui que eu não vou lembrar agora, mas também não vou ficar buscando aqui não, senão vou perder tempo. Mas uma forma de falar que seja bem colocada, irmão. Você entendeu? Não podemos usar linguagem vulgar, não podemos usar gíria, e não vou nem falar em palavrão, né, irmão? Porque, pelo amor de Deus. Porque, vou trazer um exemplo rápido aqui para vocês entenderem. Que vocês nunca vão usar no púlpito. Mas para você não usar no púlpito, você não pode usar na sua vida normal. Se na sua vida, no dia a dia, você usa, quando chegar no púlpito, você vai usar. Porque aquilo é normal para você. Você quer ver só? Olha só as palavras que você não pode usar no púlpito. Orra. Você costuma falar orra? Orra, meu? Não pode. No púlpito, você não pode. Então, para de usar no seu dia a dia. Tira, corta do seu vocabulário esse linguajar. Putz. Costuma falar putz? Não fale mais. É o tipo de palavra que as pessoas costumam usar. Esquece isso aí, meu. Tá? Não usa esse tipo de linguajar, porque o que vai acontecer? Isso vai te derrubar, vai tirar a autoridade da sua palavra, do que você falar. Não vai ser considerado o que você falar. Então tem que ter cuidado. O nosso linguajar, ele tem que ser muito bem correto, muito bem direcionado. Você entendeu? Porque nós estamos falando da palavra de Deus. Não dá para ficar misturando com outras coisas. Ave. Quem não fala ave, irmão? Vixe. Vixe. Você tá entendendo? Esse tipo de coisa a gente precisa evitar. Precisa evitar, porque não cabe. É de um outro ambiente. A gente começa a misturar, começa a trazer coisas que não servem, que não vai ser bom, que não vai ajudar a nossa fala. Tá bom? Então a gente precisa treinar. Isso a gente precisa treinar para melhorar a cada dia. Eu sei que não é fácil, tá? Mas são exigências para as pessoas olharem para você. Ah, tá, você é santinho. Que seja, meu filho, seja santão, não santinho, né? Nós somos diferenciados, sim, pela misericórdia de Deus, tá? Porque o Senhor nos colocou dessa maneira. Jesus, nós aprendemos ontem na escola dominical, quando ele morre na cruz, ele nos santifica, ele nos faz justos.
Jesus, ele nos faz diferenciados e nós precisamos cada dia melhorar para sermos porta-vozes do céu, porta-vozes do Senhor, tá? Mas aqui eu já vou abrir para vocês falar, ler, aprender a falar, entender. Entender. Esse entender, irmão, quando você lê, você conseguir entender o que você leu. Mas como que vai ser isso? Às vezes você lê um texto e as palavras, elas não são de fácil entendimento. O que você faz quando você ouve uma palavra que você não entende do que se trata? Como que você resolve essa questão? Normalmente faz uma pesquisa, né? Vai para o dicionário, né? Hoje em dia você tem a internet, escreve no Google, pergunta para o Google vai te falar o que significa, tá? Então não vai ficar com a dúvida. Você vai lá no Google, pergunta lá o que significa tal coisa. O Google vai te falar, ele vai te ajudar, tá? Então precisa entender e precisa interpretar. Agora esse interpretar aqui, eu vou dar uma pausa, não vou entrar nesse interpretar, porque isso aqui ele vai ser alvo de uma outra matéria que a gente vai estudar, tá? A gente vai aprender alguma coisinha a respeito de interpretação, tá? Um pouquinho, algumas dicas a gente vai poder dar, mas a gente não vai ter como se aprofundar nisso, tá? Agora não. Quem que quer falar aí? Acho que o Manuel, né? Hã? Acho que o Manuel. Pastor. Pode falar. Também tem um aplicativo da Bíblia que é a leitura do dia de hoje, que também ajuda bastante, porque você tem a sua Bíblia. No caso, eu tenho aqui a minha Almeida, e eu tenho também a Bíblia, a leitura atual de hoje. Aí você vê as palavras meias, né, bem assim complicada, e já na leitura de hoje já fica mais facilitado, também ajuda bastante. Aí no caso seriam versões, né? Bíblia em outra versão. Se você não quiser comprar mais de uma Bíblia, 2 Bíblias, 3 Bíblias, o aplicativo que a gente sugeriu no grupo de leitura, né? O aplicativo ele tem várias Bíblias, várias versões. Então você lê o texto em uma determinada versão, parece que ficou estranho, você vai lá e muda a versão e lê o mesmo texto. Você vai fazer comparação de versões e vai facilitar o entendimento. É uma boa dica que o Messias deu aí. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma observação, ou tá tranquilo até aqui? Não. Tranquilo? Então tá bom. Então isso aí é a nossa introdução, tá? A respeito desse assunto que é importantíssimo, tá? Importantíssimo. Eu quero que vocês comecem a vislumbrar, quero que vocês comecem a visualizar a condição de um pastor, tá? O pastor, quem é o pastor? O pastor, ele é o líder da igreja. Ele é a pessoa que geralmente está encarregado de pregar, de ensinar, né? Sempre ele que está com essa oportunidade, com essa condição, tá? Se o pastor ele tiver obreiros no púlpito, principalmente no púlpito, que ele possam auxiliar, ele vai dividir essa tarefa. Então, um dia ele vai determinar que um faça um trabalho, ele vai determinar que outro faça outro trabalho. Mas imagine agora uma situação crítica, como o evangelista Rogério estava um tempo agora numa congregação, onde ele não tinha opções no púlpito. Veja, ele precisa pregar. Para você pregar, você precisa se preparar. Sabia disso? Você não prega sem se preparar. Não, como não? Eu acho que prega sim. Realmente. Pior que prega. Mas como é essa pregação? É uma pregação boa?
Ou é aquela pregação que você fala assim, mas eu vi uma pregação no YouTube que é tremenda. O que esse irmão tá falando aí, meu Deus do céu, tô aqui perdendo meu tempo. Né? E aí, irmão, sabe o que acontece? Eu quero que você pense o seguinte, o seu pastor, ele trabalhou o dia inteiro. O seu pastor, ele não é um assalariado da igreja, ele não ganha um salário da igreja para ficar dedicado só para se preparar para a igreja. Ele não é assim. O nosso ministério não tem, aliás, com a exceção da igreja de Assis, nós temos uma igreja no interior de São Paulo, a igreja de Assis, que o pastor lá é assalariado, me parece que ele é o único, tá? Que é assalariado. Então a igreja paga um salário para ele, ele não trabalha fora, ele só tem a função de dirigir a igreja. À exceção desse pastor, os demais, todos têm que ter o seu rendimento. Ele tem que trabalhar, vai trabalhar na feira, vai trabalhar na empresa, vai trabalhar por conta, vai ganhar dinheiro. Tá, como que ganha dinheiro o dia inteiro e chega à noite e tem palavra para a igreja? O Espírito Santo dá. Irmão, eu queria pedir para você esquecer um pouquinho isso aí, porque não funciona assim não. Não funciona assim, irmão. A gente precisa se acostumar a pesquisar, estudar, desenvolver, preparar. Preparar sermão não é coisa simples. Você tem que ter assunto, você tem que ter fonte de pesquisa, você tem que aprender a interpretar, a entender para que você possa falar. Quando eu estou pregando, se eu der um dado, porque eu estava até pesquisando esses dias a respeito do Mar Vermelho, e aí uma determinada pesquisa falou para mim que era o maior mar do mundo, né? Aí eu fiquei assim, maior mar do mundo? Eu acho que não é não. Aí eu já fiquei, né? Aí já misturei as ideias, falei, não, mas o Rio Amazonas, não, mas o Rio Amazonas não é rio, não é mar, né? Aí já começa a ficar essas coisas, você precisa ser crítico. Aí eu falei, vou melhorar essa pesquisa. Fui ver os 10 maiores mares do mundo, todos eles são conectados ao Oceano Pacífico. Aí o Mar Vermelho não passou nem perto. Não apareceu na lista dos 10. E aquela informação falou para mim que ele era o maior. Bom, ele pode ser o maior em profundidade, ou ele pode ser o maior em número de países pelos quais ele passa, porque o Mar Vermelho ele passa por 8 países. Ele pode ser o maior, sei lá, em alguma outra característica, mas em extensão tem outros que são maiores. Então, quando você vai dar um dado, só dá o dado se você pesquisou. Um dia desse o pastor virou para trás no púlpito e falou assim para mim, você viu que os católicos, que tem muitos cristãos que estão saindo da igreja evangélica e voltando para o catolicismo, ou ao contrário, um negócio assim ele falou, ou saindo da igreja católica para vir para a igreja evangélica, eu não lembro. Eu falei para ele, não, eu não vi. Ué, eu não posso, irmão, confirmar um dado desse, isso é dado. É um dado. Eu só posso confirmar se eu vi, se eu tenho certeza, porque senão ele pode estar falando um assunto que ele não pesquisou, ele apenas ouviu algum comentário, e aí ele vai, e inclusive tem muitos comentários que saem no YouTube, que saem no Instagram, que saem no TikTok, e que você não pode pegar aquilo como verdade e sair falando. Esse tipo de informação não serve para a gente construir pregação. Pregação é pesquisa. Só dá um dado se você pesquisar. Se você pesquisou, tá? O Wikipedia está lá falando, o UOL está lá falando, CNN, sei lá o que, Band, você tem que ter os dados para você falar, confirmado, tá bom? Porque senão
corre o risco de uma pessoa levantar na igreja, se for principalmente um culto de terça-feira ou uma escola dominical, e uma pessoa fala, irmão, dá licença um minuto. Eu tava vendo essa semana, e na verdade isso aí que o irmão tá falando não é bem assim não. Porque a pesquisa, a informação que eu vi é assim, assim e assim. Ai, Jesus. Fica chato, né, irmão? Fica ruim, tá bom? Então precisa ter muito cuidado com essas coisas aí. Amém? Maravilha. Ó, conceito e desenvolvimento da homilética. Eu pensei que nós ia hoje arrebentar, mas aqui, alguém levantou a mão aí, não? Eu? Pode falar, Arthur. Quem que é? Sou eu. Pode falar, filho. Aí, no caso, é a mesma coisa de falar sobre o número de cristãos, né, no Brasil, que fala que é o país que tem mais cristãos, né? Mas aí, no caso, o que eles colocam na pesquisa, coloca todo tipo de religião, né? Fala que é cristão, né? E, no caso, não é, né? Não, então, é que quando vai falar de cristãos, precisa especificar, tá? Sim. Por quê? Porque tem cristão que é espírita, tem cristão que é católico, tem cristão que é anglicano, tem cristão que é evangélico, então aí precisa diferenciar, tá bom? Sim. Esse que é o grande detalhe com essa palavra cristão. Todos aqueles que têm o Novo Testamento, que seguem o Novo Testamento, que tem Jesus ali, né, que reconhece Jesus, são cristãos. Agora, nem todos são evangélicos. Evangélico é diferente, tá bom? Sim. Muito bem. Aí o conceito de homilética, né, é uma palavra grega, né, homilia, né, que significa relacionar-se ou conversar, tá? Uma palavra aí do português significa o ato de estar juntos ou relacionar-se. Foi no transcorrer dos primeiros séculos da era cristã que esse vocábulo passou a designar a pregação eclesiástica ou estritamente a prédica. No caso aí, prédica, né, discurso religioso ou sermão, tá bom? Depois ele vai falar aqui que os filósofos usavam muito esse recurso da homilia, né? Mas depois passou a ser usado especificamente pela igreja, tá? Significa também o ato de pregar sermões, de falar elegantemente na oratória eclesiástica, ou como se define no latim, a arte de falar bem. Então, essa homilética, a importância dela é que com as ferramentas que ela fornece, você consegue criar um sermão organizado, tá? E qual que é a importância do sermão organizado? Você não se perde quando você está falando. Você vai pregar, você é como se fosse o ator, ele tem um roteiro. O jornalista, quando ele vai lá apresentar o programa, ele não vai lá assim, improvisar, ver o que vai acontecer. Não, ele já tem um roteiro para seguir. Então, o sermão, ele é um roteiro. Então, você tem a introdução, que é aquilo que você vai demonstrar para a pessoa do que você vai tratar. Tá? Ali na introdução você vai envolver as pessoas naquele assunto que você quer tratar. Depois tem o desenvolvimento, que é onde você vai colocar alguns itens ali para poder apresentar aquele assunto que você falou que vai tratar. Aí depois você vem com a aplicação daquele assunto que você está tratando e, por fim, a conclusão, que é o desfecho. Então, a gente aprende como fazer isso. A gente não fica falando, olha, agora eu estou na introdução, que nem tem alguns irmãos que gostam de falar, né? Depois de meia hora que está pregando, olha, irmão, estou só na introdução. Misericórdia. Introdução é 5 minutos, irmão. Introdução é rápido. Mas tem irmão que gosta assim de se valorizar, ele fala, só tô na introdução. Misericórdia. Já cansa o ouvinte, né? Dependendo do assunto dele, cansa mesmo. É complicado, né? Meu Deus do céu. Bom, aí depois, fala que depois a homilia acabou sendo mais utilizado
pela igreja, né? Usado pelos pais da igreja. Sempre que falar de pais da igreja, está se referindo a líderes cristãos que tiveram contato lá com os discípulos. Eles aprenderam com os apóstolos, né? E aí eles foram os líderes da igreja logo depois dos apóstolos. Então, século I, século II, século III, é chamado isso aí de patrística. A patrística é um período onde esses homens lideraram a igreja, tá? Ele tem um exemplo aí de alguns, né? Hipólito, Orígenes e outros grandes pregadores aí, tá bom? Finalizando aí essa questão da conceituação, na página 3, né, o termo homilética parece ser o mais adequado para designar ou indicar o sermão de acordo com sua origem. Ainda no outro parágrafo aí, como podemos observar, a homilética deve estar sempre subordinada à teologia, porque está sempre a serviço de uma mensagem divina. Portanto, hoje em dia não se pode e nem mais se deve falar em homilética fora da teologia, tá? No sentido de que antigamente a homilética era utilizada em outras áreas, né? Mais especificamente agora ligada à pregação da palavra, e isso ela é completamente ligada à teologia. É através da teologia. Por isso que tem outros recursos que são importantes para uma boa pregação, tá? Finalizando aí, olha, por extensão, a homilética é a parte integrante da teologia prática, pois seu uso não se limita puramente a métodos e princípios teóricos, mas aplica-se também, em grande escala, ao treinamento prático no labor da comunicação da palavra de Deus. Amém? Então, essa é a parte de conceituação. Aí ele vai falar na ciência. Quem está falando? Ninguém falou? Ó, ligação aí. Hã? Ligação de vídeo. Alguém tá tentando entrar aí, ó. Ah, aí ele errou no dedinho lá, né? Tem problema não, sim. Deixa lá. Ó, na ciência e na arte ele vai falar na questão da homilética, né? Na ciência, ó, como ciência, a homilética é metódica, portanto glacial. Esse glacial querendo dizer que é algo frio, né? Ela tem a tarefa de ensinar técnicas e princípios do discurso na pregação religiosa. Se ela fosse entendida somente nesses parâmetros, seu uso não teria muita eficácia, especialmente para o pregador pentecostal. Mas, por outro lado, a homilética é também arte, pois sua aplicação às vezes exige do pregador muita engenhosidade. Para atingir seu objetivo, ela necessita de uma imaginação poética e precisa fazer uso daqueles elementos contidos em toda arte, tais como imaginação fértil, postura, equilíbrio, ênfase, forma, unidade e clímax. Isto feito, aprender a pregar é mais que aprender técnicas e regras. O pregador eficaz depende muito do que lhe é dado pelo Espírito Santo no ato da pregação. E às vezes tem que improvisar para entregar a mensagem dada em última hora. Bom, já falamos disso, né? Esse é o grande diferencial verificado no pregador pentecostal. Então, gente, ó, todo recurso, todo ferramental é importante, né? Para você saber como preparar, para você saber como deixar aquela mensagem atraente, cativante, mas é o Espírito Santo, em última instância, que vai te dar a base e a condição. Tá? A questão do aprendizado, do desenvolvimento técnico, não exclui a ação do Espírito Santo. Nós somos submissos à vontade do Senhor. Né? Como eu demonstrei já hoje aqui, a gente pode se preparar, mas se o Senhor quiser fazer diferente, Ele vai fazer diferente. Porque a palavra é dele. Né? O conhecimento é dele. É Ele que sabe como devem ser as coisas e como Ele quer que seja feito. Tá bom? Ó,
Eu queria concluir com vocês até a página 5 hoje, pelo menos. Mas nós já estamos aí há 21 horas, tá? Nosso tempo estourou. Eu creio que a gente tenha conseguido aí dar uma caminhada, porque precisava fazer essa introdução, tá? A respeito desses detalhes básicos, e eu espero que tenha sido bênção para vocês. Espero que tenha clareado já alguma coisa para vocês manterem esse desejo de prosseguir, tá? Porque a gente passando esse primeiro momento de essa parte de comentários aqui, a gente vai ter muita coisa boa, tá bom? Quem que levantou a mão aí? Demilson? Libera o microfone aí, AD, para falar. Libera o microfone. Tem que apertar aí, tem um microfoninho aí. Foi. Não precisa nada não, obrigado. Ah, tá bom, maravilha então. Alguém queria fazer alguma pergunta, algum comentário? Não, tá tranquilo? Podemos encerrar? Sim. Amém. Então, maravilha. Ó, na semana aí, deem uma lida, tá? Tanto esse início que a gente viu até a página 5 aí, pode dar uma lida. Anotem se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, alguma coisa que ficar estranho, tomem nota e a gente procura responder e limpar na próxima aula, tá bom? Quando for na segunda-feira, próxima segunda-feira, o mesmo esquema, eu envio o link e vocês acessam e a gente vai dar prosseguimento. Vamos orar? Pai de amor, Amém. Deus de misericórdia, obrigado por este tempo, pela vida de cada um dos seus filhos que aqui puderam estar, Senhor, para juntos, ó Pai amado, aprofundarmos o nosso conhecimento. Pedimos, ó Pai, que seja conosco, nos dê graça e sabedoria, Senhor, para que possamos prosseguir, ó Pai amado, nesse projeto, Pai, que seja bênção para a Tua casa, Senhor. Dai-nos uma noite de paz, uma noite de bênção, nos guarda, nos livra, Senhor, de todo mal. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham uma boa noite. Fiquem com Deus. Paz do Senhor. Amém. Paz. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Com Deus.